Então a gente vai falar sobre o desenvolvimento da infância até a juventude, a íntima relação com a música. O colo gostoso e caloroso vai ser o primeiro estímulo tátil que a criança vai receber, que vai ser muito importante para trazer a segurança e a coragem para querer conhecer o mundo. Então, na liberdade do movimento, vai acontecer o desenvolvimento. O rolar, o rastejar, o sentar, engatinhar até ficar de pé. Então, o desenvolvimento continua através das brincadeiras. E nelas pulsa o ritmo, o movimento e o som. Vamos tentar entender o que a música pode trazer para o desenvolvimento? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sonoro musical na infância e os elementos que compõem esse desenvolvimento. Então eu vou começar falando pela vibração, que é a forma como o feto vivencia os sons, né? Tudo que ele recebe é através das vibrações. Então ele acaba vivenciando a própria batida cardíaca dele como o núcleo central e a fonte mais forte que ele tem dessas vibrações. Os sons externos também chegam para ele através das vibrações, então sons como a voz da mãe, os sons de órgãos internos, o dos seus movimentos e os sons do ambiente, as alturas graves, as alturas agudas, enfim, tudo isso é distinguido como vibração, sejam essas vibrações lentas ou mais rápidas. Outro elemento que também é componente da vibração é o pulso, que a gente tem como principal referencial o batimento cardíaco. Ele é o elemento pelo qual a gente experiencia a nossa individualidade, né? O pulso é esse principal elemento que a gente conhece. Então, ele tem funções de organização, de segurança, de estabilidade, enfim. E ele também é parte do que mantém um ritmo, que também é outro elemento musical importante no desenvolvimento e que a gente conhece os ritmos, a princípio, sempre como padrões de duração de alguma coisa, né? Então, padrões de duração da contração, respiração, padrão de respiração, duração de respiração. Então, os ritmos, eles estão sempre ligados a, aos movimentos de expressão, né? A liberação, a pressão e a liberação, movimento de expansão e movimento de contração. Então, a gente sempre associa isso a esses movimentos, à duração. Uma das relações rítmicas bem importante é a relação que o bebê estabelece com a mãe através da sucção, que é um ritmo regular que coordena o movimento, enfim, que trabalha com reflexos orais, como o recebimento do alimento, como a respiração, enfim, esses movimentos, essa relação rítmica é frequentemente sempre acompanhada por uma canção de ninar, que aí a gente trabalha a receptividade da voz, a gente trabalha a voz dessa mãe, a receptividade dessa criança, a gente trabalha afeto, a gente trabalha acolhimento, enfim. E frequentemente também essas canções de ninar são acompanhadas com balanço, com movimento. Então, a gente está trabalhando outros elementos sonoros além do ritmo. A gente está trabalhando a altura, que são sons internos e sons externos, as habilidades receptivas, né, que vão ser desenvolvidas e evidenciadas através dessas respostas reflexas, enfim, através dessas mudanças da diferença de altura, na diferença do ritmo, do embalo, tudo isso já pode ser aprendido pela criança. Outros elementos que a gente trabalha também em relação a tudo isso são os timbres, né? Então, durante os primeiros 6 meses de vida, os sons vocais do bebê são inteiramente reflexos deles. Então, eles consistem em vários gritos diferentes, em vários sons orais, arrulhos que têm sons e intensidades diferentes. Então, isso tudo é uma resposta também à intensidade do movimento desse bebê. Né? No que diz respeito aos instrumentos que podem ser inseridos, o bebê começa sempre a manipulá-los ele ativamente e vai descobrindo diferentes esquemas corporais, sensoriais para produzirem sons diferentes. Esses sons com timbres diferentes que vão aguçar inúmeras coisas, né? Então a receptividade dessa criança começa a reconhecer um repertório e aí ela passa a exibir
movimentos associados a esses sons, né, esses estímulos. Então, ela começa a apresentar as preferências, né, através da orientação do corpo dela em relação à fonte sonora. Então, as crianças tornam-se bem fascinadas aos estímulos sonoros e efetivamente a gente percebe a importância do estímulo sonoro em relação ao movimento. Assim como na primeira infância, na segunda infância continua se utilizando esses elementos musicais para o desenvolvimento, né? Então, continua se utilizando de pulso, de ritmo, de melodia, de timbre, de altura. Então, musicalmente falando, a criança começa a utilizar a fala cantada mais na segunda infância. Ela começa a associar mais, né, o canto e o movimento. Então, para conectar sons e palavras, para conectar os sons e os movimentos e para ordená-los ritmicamente. Então, essa criança começa a associar essas duas atividades juntas e explorá-las mais, né? Então, a gente pode pensar que dentro desse desenvolvimento global, a gente pode trabalhar com dinâmicas de canção, por exemplo, dinâmica de mapeamento corporal e facial, né? Que é ela reconhecer e descobrir esse corpo. A gente pode trabalhar com dinâmica rítmica, que é efetuar atividades de imitação, que é um acompanhamento, que é a criação e exploração de ritmos diversos, enfim. Isso trabalha as atividades cognitivas, de atenção, de memória, de concentração, de organização, de planejamento motor. Enfim, a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades, associando sempre a atividade corporal. Existem inúmeras atividades e músicas que podem ser utilizadas com a criança para o desenvolvimento. E algumas delas a gente propõe para vocês no Facebook, na página Iluminando Vidas. Muito obrigada!